O que é isto, Cash? O podcast da família brasileira. Se me encontrar pela 0 hora, eu vou te alisar a cara no chão, falou? Que isso? Pronto. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao Que É Isso Cast. Hoje, com a presença aqui do Montanha. Boa noite, Montanha! Boa noite, tudo bom? Quem fala aqui é o Montanhoso. Na escuta? Na escuta! Bom, temos aí o nosso amigo e convidado, o Lucas Gomes. Boa noite, Lucas Gomes, estudante de psicologia, formado em artes cênicas. O que mais? Aqui tem uma lista de 50 coisas que ele faz. E além de algumas aí eu coloquei estudante de psicologia, formado em artes cênicas, escritor de obras de artes para teatro. Boa noite, Lucão. Caramba! Oh, boa noite, obrigado. Nossa, que chique, mano, escritor de obras... É quase um... Como é que é o nome daquele cara que faz tudo lá, pô? Um alemãozinho? Esqueci o nome dele. Beleza. Marido da Fernanda Lima. Não sei o nome dele. Também não. Montanha. Opa! Vou mandar aqui um merchan, Montanha. Mas já, manda aí. Mando. Bom, aí na tela você tá vendo o @RagStore. Você que quer comprar uma camiseta, uma calça diferenciada do que você encontra no mercado, @RagStore, entra lá. Inclusive, eu tô até com a camiseta deles aqui, a mesma da semana passada, aqui, com japa da hora. Eu comprei lá, muito louca essa camiseta. Entra lá, fala com o Léo, com o Vitor e com o Matheus, que eles vão atender vocês. Eles enviam para o Brasil todo. É isso aí. Boa, Montanha. Ô, Lucas. Fala aí. Entre tantas qualidades que você tem aí, a primeira que eu quero começar, para a gente poder iniciar o nosso podcast aqui, é escritor de obras para teatro, cara. Maravilha, mano. Eu vou... Antes de falar, então, da escrita com teatro, eu vou falar do contato, né, que eu tive com teatro e que me levou aí a ousar a escrever algumas coisas ao longo da minha carreira. Assim, comecei no teatro nos anos 2000 e eu sempre gostei de escrever, né? E aí, com contato com os textos, depois a gente pode falar mais de teatro, se vocês quiserem, né, da relação aí que eu tenho com o teatro. Eu sempre gostei de escrever. E o contato com a dramaturgia, né, com texto de teatro, eu usei sim, né, porque eu nunca estudei dramaturgia, se estuda, né, mas eu ousei a escrever dentro daquilo que eu tinha vontade. As minhas escritas, elas sempre são agressivas. É muito engraçado. Uma vez eu tentei escrever uma peça infantil e ela acabou virando o nome da peça, O Sequestro Interior. Assim, e também, ao longo do caminho dessa escrita dramatúrgica, eu cruzei o caminho aí com a Denise, que é minha amiga, parceira de vida e de teatro, entre tantas outras histórias que nós temos juntos, que está aqui, inclusive, assistindo a gente. Um beijo, Denise. Nós escrevemos dois textos juntos, dois textos de teatro juntos. Um que chama Um Minuto para o Caos, que foi em 2010. A gente aí rodou a cidade de São Paulo com esse espetáculo. E o outro que foi um infantil, que aí eu consegui escrever, mas por conta da Denise, que estava ali comigo me puxando, que chama O Conto da Caixa que Conta. Né? Também ficamos em cartaz com esse espetáculo em 2013, 14, se não me engano, meio ano aí, de fevereiro, março, eu não lembro muito bem, até junho, julho, e a relação é isso, não é profissional, é mais pelo instinto mesmo, é mais de você... Eu estou escrevendo uma peça agora, que era para ser um monólogo e não vai ser mais. Eu fiquei me questionando a questão do homem gay na pandemia, a solidão do homem gay. E aí eu comecei a escrever, a rascunhar, não está pronto ainda, eu estou em processo dessa escrita aí.
Mas é isso, é amadora, é mais pelo instinto, pela sensibilidade, sem técnica nenhuma. E às vezes não precisa também da técnica, eu não sei se eu vou estar ofendendo os dramaturgos aí. Não. Acho que não, acho que é mais... Eu vou dizer... Manda, Montanha. Mais pro interior, né? Se você tá fazendo uma coisa e tá fluindo, cara, não tem essa não de seguir regras, não. É isso aí. Entendeu? É por aí também, que eu acho. Estamos passando por uma fase aí que muitos paradigmas estão se quebrando aí, principalmente em meio à pandemia, muita coisa vem mudando, e eu também sou um pouco contra essa fórmula que sempre colocam, que a fórmula que você tem que ser é assim. A fórmula para você ser alguma coisa que precisa ser. É complicado isso daí. Infelizmente, eu não consigo me enquadrar em muita coisa. Por isso que eu sou um cara que, eu não tenho faculdade, entendeu? Algumas coisas assim, eu não consigo falar que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me encaixar dentro de um padrão, é complicado. Mas é engraçado você falando isso, assim, porque eu vou de encontro a isso em várias questões da minha vida, e falando de faculdade, por exemplo, eu estou fazendo a graduação de psicologia agora, né? Eu não tenho formação acadêmica. As formações que eu tenho de teatro, ou ela é de vivência de palco, ou de cursos livres que eu fiz, inclusive um curso livre que eu fiz que durou 2 anos, que foi bem puxado, mas ela não é uma formação acadêmica. E engraçado que eu não sei se eu chamo de maturidade, eu falei assim, eu preciso ter uma formação acadêmica por conta da exigência do mundo, da sociedade que empurra a gente para esse lugar, né? É lógico que eu estou gostando pra caramba da psicologia, assim, ainda bem que eu estou fazendo um curso que eu tô desbravando aí algumas coisas legais. Mas é um saco ao mesmo tempo, você ser obrigado a estudar todos os dias, tem matérias que eu não gosto, por exemplo, e você ter que ter o diploma, o certificado, para te certificar que você é alguma coisa, né? E nós somos múltiplos, o mundo está aí, a gente está se posicionando no mundo para várias coisas, né? Mas a sociedade, ela impõe que você tem que ter um certificado, isso... em algum lugar, às vezes, me incomoda, né? Antes, me incomodava muito mais. Mas é isso, né? A gente vai crescendo, vai ficando velho, vai falar, vamos fazer faculdade, então. Vamos estudar. Vamos deixar de ir para os botecos à noite, vamos fazer faculdade. É isso. É isso. Cara, você comentou aí sobre um rascunho de monólogo que você está fazendo, certo? Uhum. Eu achei interessante o tema que você colocou, cara. Sim. Então, Sim. Pode falar. Não, vai lá. Eu ia perguntar para você se você quer comentar pelo menos um pouquinho sobre isso. Claro, já que eu adoro, sou fã de monólogo. Legal. Então, eu estava nessa ansiedade de escrever alguma coisa, e fazia tempo que eu não escrevia nada para teatro, e eu estava deitado na cama, fuçando no celular, e tem uma mulher no meu Facebook, que ela é diretora de teatro, e ela escreve algumas coisas bem debochadas assim, e tem muito comentário. E ela pegou e colocou a seguinte frase: fala aí alguma palavra que eu dou a retórica, eu respondo essa palavra. E aí tinha várias palavras, né? Fósforo, Bolsonaro, livro e tal, e ela respondia todas. Aí alguém falou coentro, aí ela respondeu periclitante, né? Que significa perigoso. Aí eu falei, nossa, que junção de nome interessante, coentro periclitante. Aí eu falei, que tema que daria isso para escrever uma peça de teatro, já que eu estou querendo escrever um monólogo? E aí eu comecei a criar a história dessa peça, que conta a história do Dionísio, que é um homem abandonado, ele está na solidão pandêmica, está sozinho, não está saindo, e ele foi abandonado pelo amor da vida dele, que é um primo, que ele se apaixonou pelo primo dele. Então conta essa relação. E por que eu falo sobre isso? Porque existe, não só por conta da pandemia, mas existe a solidão de ser um ser humano,
lógico, né, somos únicos só, mas vivemos em sociedade, mas existe uma dor e uma solidão de ser gay numa sociedade, existe uma solidão aí, e é sobre isso que eu queria falar no texto, né, eu fico pensando, por exemplo, os adolescentes, tudo bem que temos redes sociais e tal, uma interação maior, mas os adolescentes de hoje, que estão na descoberta, ou que estão ali investigando, se perguntando se é isso, se é aquilo, e como é que é ficar com essa angústia dentro da tua casa, talvez dentro com pessoas que moram juntos que jamais vão compreender a sexualidade daquela pessoa. Então, isso tudo eu fiquei me questionando, porque quando eu era adolescente, por mais que eu vivia esse conflito dentro de casa, eu podia sair também, né? Depois dos 18, eu ia para minhas baladas, eu fui começar a desvendar o que é esse universo que a minha identidade sexual, ela correspondia. Então, eu podia sair, eu podia ver, eu podia beijar as pessoas, eu podia, né, transar com as pessoas. E hoje, como é que é essa relação dessas pessoas solitárias dentro das suas casas, com uma questão que é complicada, mesmo que hoje se discute mais do que na minha época, na pandemia. Aí isso tudo eu fiquei me perguntando, me questionando, e aí foi nascendo as discussões do coentro periclitante. Entendi. Cara, interessante. Eu estava pensando outra coisa, Lucas, outra coisa. Porque quando você falou assim, solidão pandêmica, né? A gente sabe, isso não é segredo para ninguém, que algumas pessoas, quando expõem a sua opção sexual, alguns familiares, algumas pessoas ali do ciclo de vida dela, que ela convive, vão virar a cara para ela, não só a cara, né? Vão dar as costas para ele e tudo. Eu pensei que era mais ou menos nesse sentido aí, que também é uma puta de uma dor, né? Você ter sua família, todo mundo meio assim, tudo com a sua decisão, e muitos parentes vão virar as costas para você. Eu pensei que era mais ou menos nesse sentido. É porque dá medo. Isso passa, pelo menos assim, da maioria das pessoas que eu converso, que tiveram que se assumir para suas famílias, enfim, esse medo eles têm. Eu tive muito. Porque primeiro você tem o medo de aceitar. A minha situação foi o seguinte: eu achava mais fácil me relacionar com mulheres, porque na sociedade aí aceita e tranquilo. E eu era católico, mano. Então também tinha essa cobrança, né, da religião em cima. Então era muito foda, assim, muito sofrido. E tem as outras discussões. Como é que eu vou falar isso para os meus amigos? Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou ser aceito pelos meus pais, né? Meus pais, né? Enfim, não tinha cabeça aberta para isso. Então gera, assim, é um processo muito, muito dolorido mesmo. Até você ir tateando, se aceitando, que é um processo também de você se aceitar, de falar, meu, é isso, eu não devo nada para ninguém, eu pago imposto também, eu tô aí, eu sou uma pessoa honesta, ninguém tem nada a ver com isso, só que a gente se relaciona com o mundo, né? Então, o teatro me ajudou muito, a compreender, e graças a Deus, assim, são amigos maravilhosos, né? Tipo, ai, Lucas, para, a gente sempre soube, era só você falar, tá tranquilo, né? Mas é dolorido, sim. É difícil você ir pra noite sozinho, como eu fui muitas vezes, porque eu queria manifestar, eu queria experimentar o que estava acontecendo dentro de mim, dos meus sentidos. E você vivencia muita coisa. Você vivencia a dor do outro, que está naquela condição, e o outro é o outro, ele é um ser humano, ele não é um gay. Ele é um ser humano, né? Ele tem CPF. Ele tem seus defeitos e suas qualidades, e é tudo processo para você compreender tudo isso, assim. Para mim, eu falo, a minha adolescência, eu não tenho vontade de vivenciar. A minha adolescência é tardia, a minha adolescência é depois dos meus 19. Aí eu fui adolescente. O menino rebelde que saiu, que fez coisas, que fez as loucuras da vida. Aí sim.
mas dos meus 12, 11 até os 16 e meio, foi, ó, ralado. Se você é bichinha, bichona, maricona, viado na escola, na época que eu estudava, você era execrado, você era excluído. Sim, né? sim. Hoje eu vejo que é mais aceito, né? As pessoas, né, dialogam mais com isso, né? Porque está mais na TV, está mais na mídia, né? As redes sociais também ajudam muito nisso, mas na época eu sou a transição, né? Não tinha celular, teve o celular, o aparelhinho ali que só tinha o jogo da cobrinha, e depois que foi vindo. Então, eu conto que é uma fase bem, bem dolorida, mas importante, tá aí, né? Faz parte da minha história. Entendi. Top. Ô, Lucão, vou fazer uma pergunta para você. Fala aí. Em cima do seu comentário aí. Poxa, que nem você comentou, pô, tipo, a minha época foi um período praticamente sem internet, a gente teve, né, passou muitos anos da nossa vida aí sem internet, e a galera não tinha tanto conhecimento, as coisas não eram tão explicadas quanto eram hoje, as coisas não eram tão difundidas quanto hoje. Só que hoje você vê que tem uma juventude que eles estão se descobrindo mais rápido, cara. Mais rápido do que a gente imagina aí. Você vê muitos meninos e meninas se descobrindo muito cedo, cara. Não que, se descobrir tão cedo se é bom, se é ruim, mas você acha que com o avanço da tecnologia as pessoas, tipo assim, estão se entendendo e se procurando outras pessoas para entender o que é aquilo ali que ela está sentindo desde cedo? Olha, eu acho que a internet ela ajuda, sim, porque isso coloca em discussão, mas eu vou dar um exemplo para você num outro contexto, mas falando a mesma coisa. Eu trabalhei na fábrica de cultura, e ali na fábrica de cultura eu trabalhei numa biblioteca dentro do programa Fábricas, e a gente tinha muita contação de história, muita discussão e tudo mais. Existem vários livros, por exemplo, que falam sobre a negritude, que fala sobre o cabelo afro, o cabelo crespo, que fala sobre a sexualidade para criança. Então, na minha época não tinha isso. Então, isso hoje é discutido dentro de sala de aula, né? Dentro da educação. Então, eu acredito que fica mais fácil, né? Eu, por exemplo, se eu pudesse me manifestar enquanto criança e não ser julgado por isso, como fui, eu acredito que o caminho seria menos penoso aí, na adolescência, né? Com certeza. Mas existe... é clichê, mas é educação. É educação, é a arte. Elas são a mola propulsora para uma sociedade melhor, assim, menos intolerante, né? E a gente está vivendo o resultado disso, porque o impacto da internet veio tão grande, ao mesmo tempo os intolerantes também vieram, cresceu aqui, falou, não, mano, né, tá aí para votar, não sei nem como é que tá, mas tá para votar em uma lei aí para ser proibido ser discutido na educação, e voltou isso de novo aí. Então aí, eu não sei, eu não estou acompanhando ultimamente, não sei nem como é que tá, para ser banido, de não ser discutido sexualidade, porque falam que é influência, né? Se eu ver aquele meme, né? Se eu ver duas capivaras se beijando, tipo, eu vou virar uma capivara, tipo, é um absurdo, né? Enfim. O famoso kit gay, né? Que foi tanto discutido, né? Sim, exatamente. E as questões do mundo, né, sexuais, o universo da criança traz tanta informação para a gente, traz tanta verdade, né? A Tatiana Belink, que é uma escritora de teatro, fala que a criança tem o seu próprio senso de justiça, você não precisa ficar dando lição de moral para a criança, assim. É tão importante ouvir uma criança, as manifestações, mas enfim, a gente vive nessa polaridade aí. Eu acho que a internet ajudou muito, mas também tem o outro lado, assim, né?
os intolerantes também vieram com tudo. A gente vive numa sociedade mais aceita, entre aspas, assim, né? Porque você tem piadinhas aí direto ainda, né? Quem é a mulherzinha da relação, né? E sempre colocando a mulher como num lugar de menor, né? De fragilizado, né? Quem é a mulherzinha da relação, assim, isso enfim, isso é bastante complexo, assim. Tem que se discutir muito. Esse negócio de rótulo é chato pra caramba, né? Negócio de rótulo, eu lembro quando eu era moleque, quando comecei a gostar de música, de rock pesado, né? Aí tinha a onda do new metal, né? Aí depois aí nós fomos pro metalcore, death metal, tudo. Aí o pessoal, não quero mais andar com você, que você é de tal estilo, entendeu? Umas coisas nada a ver, rotulagem, né? Sim. Isso tem, né? Enquanto a gente não... Isso que eu acho interessante, fazendo um link do podcast, né? As pessoas não estão escutando mais. Quanto mais a gente escutar o outro, eu acho que a gente pode abrir espaço para dialogar. Essa intolerância do rock que você falou, eu também, eu sou de uma geração super perdido, assim, de identidade mesmo. Eu não sabia o que eu era, né? E eu falei, teve uma fase que eu fui rock and roll. Aí no outro dia eu não era mais. Sim. Só que eu tava me descobrindo e as pessoas julgam isso a ponto de dizer, porra, mano, mas, né? É louco. É doido. Nessa fase de transição aí, Lucão, eu me identifico com você, cara. Mas o adolescente, ele quer se firmar no mundo, ele tá buscando uma identidade. Se ele não tem referência, né? De música aí também, na minha época de escola, aí, que nem como você comentou, um dia, tipo, eu curtia, sei lá, um Raimundos, no outro, outro negócio. Pra mim era bem assim, era Fala Mansa, Molejão, eu fui muito fã do Molejão, e escutava pra caramba, e escutei, escuto até hoje Molejão, na minha playlist tem Molejão, e era muito complicado, porque era aquele negócio, ou você é do rock, ou você, na minha época, você andava com as roupinhas de surf, então era várias bolas, e eu tentava sempre dar uma circulada ali em todos os polos ali, a galera que curte o skate ali, a galera que, os loucos da escola, só arruma confusão, sabe assim, eu sempre tentei dar uma passada, eu nunca fui um cara de um grupo só, entendeu? Quando me perguntavam, você curte o quê? Mano, eu curti tudo, tá ligado? E teve um tempo na minha vida que eu bebia também, o que você curte? Mano, dependendo do que eu bebi, eu tô curtindo tudo. E eu acho que na minha opinião, que faltou um pouco disso para muitas pessoas, cara, na minha época. A galera, por incrível que pareça, assim, mesmo sendo criança, parte de escola, tudo, adolescente, a galera já era um pouquinho, tipo assim, vamos se fechar aqui, e quem não é da nossa patota, esquece, sabe assim? Sim, mano, mas é isso. Era bem essa aí, mano. É louco, mas é o que eu falei, né? O adolescente, ele tá aí para se firmar no mundo, então ele vai passar por experimentações mesmo, né? De ouvir uma coisa, de experimentar uma coisa, de um dia falar que gosta do azul e no outro tá gostando do rosa e tal, porque é isso mesmo. Eu não sei como que é o adolescente hoje nessa questão, que eu acho que a gente é meio que da mesma geração, assim, né? Mas acho que cabe para tudo, sabe? Aí é que eu falo, volta ao teatro. O teatro me salvou também nesse lugar, assim. Porque o dia que eu coloquei uma calça xadrez, que eu fui apontado, assim, que ridículo, que coisa feia, como é que você tem coragem de fazer isso? E que eu falei, tô arrasando com essa calça aqui, tô me sentindo, vestir a minha identidade ali, foi assim, eu posso tudo. Tem essa questão de rotular, eu posso ouvir, eu posso assistir um filme intelectual, como assistir um filme bagaceira, eu posso assistir novela e ler um Nietzsche, sabe? Eu passei por esse lugar também, mas quando foi um sossego, assim, quando eu falei, caraca, tá tudo certo, dá para ouvir um Raul e dá para ouvir um El Chan, sabe? Tirar um sarro e curtir as músicas e tá tudo certo, assim, né? É foda.
A gente fica, caramba, olha uma coisa, o Cláudio e Montanha, eu pensei tanto aqui, o que eu fiquei muito nervoso, né, para fazer a live, é muito narcísico, né, parece que você tá se olhando no espelho e se admirando, ficar falando de você mesmo, assim. E eu fiquei, mano, falando sozinho, que eu vou falar isso, aquilo, aí vocês me pegaram, porque eu não pensei que eu ia ficar na adolescência falando. Enfim, é isso. A gente quando inicia um bate-papo aí, coloca um bate-papo, ele é aberto, entendeu? A gente estava falando de um tema, já mudou para outro, já estamos falando de... não tem regra. De adolescência. O que aconteceu aí? Sem regra. Fala, Montanha. Sem regra. E aí, a galera não tá mandando regra, pergunta? Cara. Eu tô no... Nossa, eu não tô nem no... Gente, olha só, não tô nem no YouTube olhando a gente. Eu tô em outro lugar aqui que eu não quero ficar me vendo muito. Mas é sério, as pessoas não mandaram pergunta? Manda aí. A Denise mandou que ama muito você, né? Isso eu também te amo, Dê. Estamos esperando aí. Por enquanto, só ela mandou pergunta. A Denise, ela é essa menina que eu falei, né? Bacana. A gente é muito parceiro de vida. A gente se encontrou no teatro e eu sou padrinho de casamento. A gente já passou altas madrugadas conversando pra caramba. A gente é muito parceiro, muito parceiro. Show. Deixa eu falar. Zona. Você falou da parte de estudo, né? Por exemplo, você, para ter renome assim, numa arte, numa coisa, tem que ter estudo, né? É o que eles querem, né? A pessoa, o alto escalão quer, né? O engraçado é que o youtuber, ele pode fazer um cinema tranquilo, né? Não precisa de experiência, nada, né? Por causa da fama, né? É engraçado isso, né? Eu falo isso porque eu gosto muito do cinema, eu gosto... já fiz uns vídeos aqui na favela, filmes antigos, né? Então, Montanha, legal, assim, eu acho que é isso, se tem essa possibilidade, essa oportunidade, eu acho que tem que fazer, né, tem que se experimentar, tem que se jogar, eu acho que é uma coisa que vem automático, por exemplo, se você quiser se aperfeiçoar, como você gosta da linguagem, uma hora você vai ter que pegar alguma coisa, putz, deixa eu então pegar a referência desse cara que é foda aqui para ver o que ele faz, porque eu posso, tipo, utilizar da ferramenta dele para aprimorar a minha, né? Sim. E aí, quando você vê, você está estudando, mas é uma coisa que né, da sua linguagem, que você se apaixona. O teatro, comigo, aconteceu dessa forma. Eu adoro estudar teatro, adoro ler biografias, história do teatro, entre outras coisas, mas não foi uma coisa que me foi imposta, foi uma coisa que, quando eu fui vendo, eu já estava fazendo. E teatro, por exemplo, a gente estuda pro resto da vida. A gente fala... né, do outro, do ser humano. Você está ali em cena, você está falando de questões da sociedade, do mundo. Então, querendo ou não, você está estudando, né? O dia inteiro, assim, sem perceber que você está estudando, né? Isso aqui, para mim, é um puto exercício teatral, por exemplo. De ouvir vocês, de improvisar também, porque eu não decorei nenhuma resposta, né? É um puto exercício, assim, né? E é uma outra linguagem também, né? A gente está aí, por conta da pandemia, muitos artistas fazendo teatro por aqui, que uns falam que outros falam que não é. É uma outra linguagem, né? Mas que pode ser teatro, com uma outra ferramenta. É um puto exercício. A Denise mandou uma pergunta aqui, né? Fala, Denise. Vamos lá. Eu tô super nervoso, gente, mas vamos lá. Não, o vinho tá me relaxando. Toma vinho aí, toma vinho, fuma um cigarrinho e fica de boa. Vamos lá. Pensando nessa questão da sociedade e as mudanças que citaram, mas a ascensão bancada evangélica na política não é retrocesso? Esse refrão, família, Deus e bons costumes. Dê, é um retrocesso, né? A gente pensar... Vixe, a gente vai entrar nessa questão? Meu pai, vamos lá. As polêmicas. É delícia. Eu não consigo nem opinar, não consigo nem falar nada. Eu acho um retrocesso, assim. Eu acho que não tem que meter religião, né? O Estado é laico, como bem diz. E a gente vive eu tenho a sensação, posso estar falando bosta, que a gente está vivendo uma falsa democracia, assim, né? A gente está vivendo um momento no nosso país de extremo retrocesso em várias questões. Volto para a arte, que eu fico mais confortável. A arte, os líderes políticos,
eles estão banindo, né, a arte. Você vê a escola que eu citei de formação, Escola Viva de Artes Cênicas de Guarulhos, ela não existe mais. A gente está numa pandemia e muitos artistas estão se ferrando por conta disso. Eu, né, que, assim, por mais que eu não sou um cara famosão, e eu não estou aí, né, no circuito do teatro brasileiro, digamos assim, eu nunca deixei de fazer teatro mesmo assim. Agora eu estou sem fazer teatro, só estou escrevendo ali no meu cantinho, mas estou sem fazer teatro. E isso é por conta desses retrocessos mesmo, né? Desses que vem lá de trás da Bela Recatada do Lar, que vem de falas que eu pensei que eu nunca iria ouvir, porque, né, enfim, desculpa, mas é fora Bolsonaro e sua corja. Você comentou aí que Estado laico, né? Você acha, eu vou fazer uma pergunta para você no que eu acho que não é laico, mas eu acho que não. Eu acho que a galera empurra muito o catolicismo aí. Eu acho que todo mundo fala, é laico, é laico, é laico. Não é. Tirando a Bandeirantes e a Record, você só vê falando só de catolicismo. Você acha que realmente é laico? Não, assim, a gente tem uma cultura fortíssima por conta do cristianismo, né? É laico, mas tem essa influência fortíssima que, se a gente não tomar cuidado, vai deixar de ser. É lógico que, assim, a história do cristianismo, todo o contexto aí, que eu não vou me aprofundar, porque senão eu também vou me perder aqui, ela influencia e fere o nosso Brasil como um todo, né? Vamos pegar aí com a invasão dos portugueses, né? Eles catequizaram o teatro, né? O teatro no Brasil nasceu com o teatro Anchieta, que vai através da catequese, da arte aí, da catequese, dos ensinamentos que eles evangelizavam, catequizavam as pessoas. Então, existe esse peso forte, sim, né? Mas a gente vai lá, a gente vota, a gente escolhe, a gente briga, a gente tem a internet, a gente tem as polaridades, a gente tem, né, é como se fosse fênix, várias questões artísticas ressurgindo das cinzas para se fortalecer, para reivindicar, para contestar, para lutar, ser uma resistência mesmo. Desculpa ficar falando também palavras clichês aqui que a gente ouve direto, mas isso. Para não cair, né? Mas estamos aí, né? Como que é a fala lá do outro? Deus acima de todos, Deus... Eu nem sei, eu nem decoro essas bosta. Porque é foda. Bom, desculpa, tem que tomar... vocês entram nesse lugar, tem que tomar cuidado com palavrão, hein, Cláudio? Eu tô tomando cuidado aqui porque eu sei que é complicado, mas aí vocês estavam num lugar que é difícil. Tranquilo. E não só justificando aí para o público, não é uma censura, não. A questão do palavrão é uma questão que está aí, né? Pode falar, pode ficar tranquilo. Pode ficar à vontade. A Thalita mandou uma pergunta aqui. Dentro do teatro, Thalita Freire mandou uma pergunta, hein? Thalita, te amo. Dentro do teatro, qual é a sua maior inspiração? Nossa! Isso é quase análise, terapia. Você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim. Bom, dentro eu vou pegar o livro. Eu vou pegar livro primeiro, né? Dentro de uma inspiração muito louca e muito linda que eu tive acesso, o livro da Cacilda Becker, a biografia dela. Cacilda Becker foi uma atriz nos anos 40, 50 e 60 do século passado. É lindo, assim, tipo, o que ela fez para o teatro. Eu gosto muito do Plínio Marcos. Tem gente que me zoa muito, fala assim, mano, você é Plínio Marcos. Plínio Marcos. Eu lembro, eu ouço falar de Plínio Marcos, eu lembro de você. E o Plínio,
para quem não conhece, ele foi ator, dramaturgo, um artista, ele passou pelo circo, ele escreveu muitas peças de teatro, ele é da época da ditadura militar, né, da censura, ele foi muito censurado, ele foi preso, e ele, é clichê falar isso dentro do teatro, mas ele deu a voz aos excluídos. Então, as peças do Plínio sempre não retratava a burguesia, né, não retratava o que eu posso dizer de senso comum da sociedade, assim. Ele ia lá, ele dava voz para quem não era ouvido, né? Então, para o morador em situação de rua, para a prostituta. Então, eu gosto muito dessa linguagem, assim. E é uma linguagem que aí, na minha formação última, que foi a Escola Viva, eles me chamavam de visceral. É essa visceralidade. Eu, dentro do meu processo artístico, eu busco isso. Então, eu tenho como referência, me ver a Cacilda Becker como um símbolo do teatro e me veio como inspiração do meu processo artístico o Plínio Marcos. Show. Uau. Eu achei interessante isso daí, porque eu não conheço ele, mas eu também me identifico um pouco, porque, que nem eu comentei com você, eu tinha um projeto que eu gostaria de ter feito ele, mas por N motivos eu acabei deixando ele, que é dando a voz a quem, que seria pequenos curtas ou um pequeno documentário focado ali numa pessoa. Verdade. Eu penso, pô, cara, agora você falou, me deu até Verdade, um negócio Cláudio. na cabeça. A gente... a Thalita quando me convidou aí para fazer parte do projeto de vocês, ela tinha me falado sobre isso. É isso, assim, é uma pegada Plínio Marcos. Isso é interessante. Seu áudio sumiu para mim, Cláudio. Olha, eu fico vendo algumas coisas, algumas entrevistas aí. Voltou. Não, sumiu o áudio? Agora voltou, estou te ouvindo. Voltou? Voltou. Poxa, você vê bastante entrevista sobre X e X pessoas, famoso entrevistando famoso, tudo, mas... Oi? Tá travado? Tá travado, Montanha, ao vivo? Não. Voltou. Já voltou ao normal. Voltou? Voltou. Beleza. Então, falando agora do que eu estava comentando, você vê bastante entrevista, famoso entrevistando famoso, aquela patota, tudo. O que eu gostaria de fazer e o que é isso, ele está meio que trazendo pessoas assim como eu e você para dialogar sobre assuntos que eu e você vive. Sim. Questões de pessoas que têm outro estilo de vida, sim, outro padrão de vida, aí é com eles. A gente quer falar numa linguagem aqui, ó, todo mundo na mesma altura, né? Sem rotulagem, né? Sem rotulagem. O mesmo dia que vai ter um policial, vai ter o bandido. O mesmo dia que vai ter um pastor, vai ter o satânico. Assim vai, entendeu? Não tem essa. Essa é a melhor parte aí do que isso, que acho que deixa tipo aberto, né? Me chamem para o pastor, que eu quero fazer umas perguntas para ele. Me chame para o satânico, que eu quero também fazer umas perguntas aqui para ele. Eu quero. Me chame para assistir. Mas assim... Montanha, quero aproveitar esse momento aí, Montanha. Temos 9 pessoas assistindo o nosso podcast. Gostaria de mendigar aqui 9 likes, aí temos 9 pessoas assistindo. Galera, deixa um like aí, faça uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, aí, o nosso participante de hoje, o Lucas Gomes aí, manda a sua pergunta. Manda aí, gente, manda aí a pergunta. Cuidado, mas manda aí. Eu vou aproveitar, enquanto as pessoas estão elaborando aí as suas perguntas e tal, você havia me pedido para contar uma história louca da minha vida, engraçada, sei lá, né? Eu não sei se ela é engraçada. Eu tenho várias histórias loucas que eu considero um pouco pesada para contar aqui, né, para não me expor demais. Mas aí eu fiquei pensando e eu selecionei uma e eu vou, como você havia me pedido, eu vou compartilhar para vocês enquanto a galera tá aí dando like e elaborando umas perguntas. Pode ser? Pode. Manda. Demorou. Então, voltando falando da Escola Viva, que é aquela formação que eu fiz em Guarulhos,
Quando eu entrei lá, eu entrei sem querer. Eu fui assistir uma palestra que a escola estava retornando, e aí nessa palestra eu me apaixonei pela proposta, falei assim, putz, eu vou voltar a estudar então teatro nessa formação. E eu caí numa turma que tinha de 17 anos a 63 anos de idade. E eu tinha 25, 26 anos na época. Então, só que a maioria era adolescente, ou saindo da adolescência. Aí eu regredi. Eu voltei para os meus 19 anos, que foi a fase que eu considero mais louca da minha vida. Então, assim, a gente ensaiava, estudava e tudo mais, só que eu saía tarde de lá, saía 10h30, às vezes 11 horas de Guarulhos para vir para São Paulo. E às vezes, quando a gente sai do ensaio, quem faz ou fez teatro sabe disso, às vezes a gente fica quente, depois do ensaio você fica conversando daquilo e tudo mais. Só que eu tinha que voltar para São Paulo sempre, porque senão eu perdi o ônibus, tinha que passar a madrugada na rua ou na casa de alguém. E sempre surgiam umas histórias muito loucas. E dentro dessa história tem um amigo meu que estudou comigo, que é o Cleiton, que eu falo assim, Cleiton, eu tenho medo de atravessar a rua com você para ir na padaria. Isso até hoje. Porque toda vez que a gente vai na esquina, para fazer assim, o tranquilo, eu vou ali comprar pão e voltar. Acontece uma história para contar, eu não quero falar desgraça, mas acontece uma merda. E aí, eu tenho várias com o Cleiton, não é só uma, mas eu vou contar essa. A gente tinha saído do ensaio no ponto de ônibus, a peça era regada a vinho, porque a gente bebia muito vinho no espetáculo, no processo e no espetáculo. E então a gente saiu esse dia, ficou no ponto de ônibus e tudo mais, e eu aquilo, vai dar meia-noite, eu preciso ir embora e tudo, mas querendo ficar. Aí alguém lançou, não foi esse meu amigo, foi alguém que eu não lembro, que lançou, falou assim, gente, eu tenho um conhecido que vai estar dando uma festa aqui perto, e os pais dele foram viajar, então a casa tá liberada. Vamos para lá? Aí é aquele momento que eu falo, mano, se eu for, eu vou ter que ficar até 5, 6 horas da manhã para voltar para casa. Aí não tinha dinheiro, fui ver meu maço de cigarro, porque fumante vê se vai ter cigarro para fumar a noite inteira. Falei, tá, beleza, vamos lá, não querendo, mas querendo, né? Vamos lá, vamos aproveitar, vamos ir. Só que antes da gente ir, de fato, a gente terminou de tomar o vinho no ponto de ônibus. E aí me deu vontade de soltar um pum. E aí, mano, eu falei, só que eu vou peidar, velho. Aí quando eu peidei, mano, borrou. Aí eu falei, mano, e eu já passou da meia-noite, eu já não podia mais voltar para casa, mas borrou assim, não de escorrer nas pernas, mas de deixar a cueca legal, sabe? Legal. Aí eu falei assim, mano, e agora e tal, não sei o quê. E aí eu falei, tô ferrado, vou falar o que aconteceu pra galera. E contei, aí todo mundo deu risada e tudo mais. Falei, vamos pra festa. Vamos pra festa. Cheguei lá. Você foi cagado pra festa? Fui cagado pra festa. Puta que... Caramba! Quando eu cheguei lá, era um bando de adolescente, mas adolescente, tipo, com seus 18 anos, assim, bem... Acho que acabou de fazer 18, sabe? Assim, a imagem que eu tenho é essa. E todo mundo com uma indumentária até interessante, uma roupa interessante, assim, mas muito, muito aleatório, que eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? E cagado, mano. Entrei, falei, eu preciso ver quem é o dono da festa. Aí veio o menino, todo bonitinho, com um chapéuzinho, e seja bem-vindo e tal, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, amigo, eu tô com um problema. Aí eu contei pra ele, eu falei assim, eu fui peidar, caguei, antes de vir para cá, não tive como voltar para casa, tô aqui, eu preciso tomar um banho. Eu nunca tinha visto ele na minha vida, Ele se assustou, olhou para mim e tal, não sei o que, aí eu lembro que ele falou, tudo bem, só não demora muito, porque senão a água pode acabar. Falei, beleza, me dá uma toalha. Aí eu, muito cara de pau, eu tinha o cabelo black, eu fui tomar banho, terminei de fazer o serviço antes, porque eu estava apertado. Fui tomar banho, cara de pau, lavei o cabelo. Lavei o cabelo, usei o condicionador lá da família dele lá. E voltei pra festa e todo mundo dando risada da minha cara, falando que era louco. Eu joguei a cueca fora.
Ator anda sempre de mochila e tem as suas reservas, então eu tinha, graças a Deus, uma cueca de reserva, coloquei, joguei a outra fora, comecei o quê? Relaxei, tô na festa, tô ferrado, vamos beber. Comecei a beber. No final, eu estava solteiro, viu, José, que você está me assistindo. José é meu marido, meu companheiro. No final da festa, eu acabei pegando o dono da casa. E peguei o dono da casa. É isso. E o Cleiton, esse meu amigo, ele estava presente, testemunhando tudo e rindo muito da minha cara. Pô, caramba, mano. E esse moleque, ele passou mal, ele vomitou, porque ele tinha bebido muito. A casa liberada tinha 18 anos, mano. Eu regredi, velho, com 26 anos nas costas, tipo, indo pra festa de adolescente, cagado, pegando a garotada. É isso. Cagado foi foda. Cagado. É isso. Agora com o Cleiton eu tenho várias histórias, assim, pesadas, de você, e leves não, né, tipo, menos pesadas, de estar na Praça Roosevelt, tomando uma cerveja para falar de arte, de falar de projetos, e daqui a pouco você está envolvido num quebra-pau, todo mundo se pegando, você não sabe nem de onde surgiu a briga. Eu falo, mano, por que, Cleiton? Toda vez que eu tô com você, dá um belo. Ô, Lucas! Fala aí. Já deixa aí pra gente, quando terminar aqui, o contato do Cleiton. Queremos conversar com o Cleiton, viu? O Cleiton é um safado, porque ele entrou numa brisa de estar sem rede social, então ele tá sem internet, tá sem WhatsApp, não, ele tá sem Instagram, sem Facebook, e ele só responde, que ele é da madrugada como eu, ele só responde de madrugada, mas aí depois eu passo o contato do celular dele para você. Seria uma pessoa interessante do canal entrevistar, hein? Show. Como a Denise também. Legal. Tá aí, a Denise seria legal. Legal de vocês conversarem com ela, se ela Denise, topar. já assisti convidada aí. Tá na agenda aí. A D tem muita coisa boa. A D é outra, assim, que a D é isso. Você vai ali carregar o bilhete único com ela, acontece alguma coisa, mano. Aí você fala, não acredito, Denise. É outra também. Ou sou eu, né? Eu tô apontando os outros, mas às vezes sou eu. Então, exatamente. É a liga que faltava entre uma pessoa e outra para o universo conspirar a favor, aí, ó. O culpado sou eu. Deixa eu ler os comentários aqui, ó. Mandar um salve aqui. E aí, Montanha? Mandar um salve para Clary Melo. Eu tenho a língua presa, então algumas palavras vai ser errado, mas no final dá tudo certo, né? Um abraço, um beijo para minha esposa aí, André Cristina, tá acompanhando. Um abraço aí, boa noite, Teia. Boa noite, André. A Teia tá ao vivo aí também, acompanhando boa a gente. Noite, Teia. Você vai ter a atleta aí do esporte nosso aí. A Thalita mandou aqui a pergunta, hein? Prepara aí, Lucas. Manda. Você comentou que está estudando psicologia. O que te faz optar por essa graduação? Então, na verdade, tá vendo que a base é o teatro, né? Dentro do teatro, a gente acaba estudando, né, filosofando um pouco, talvez, o comportamento humano. Para você interpretar um personagem, você tem que se aprofundar um pouco naquele universo para poder entender, para você poder interpretá-lo. Então, esse é o primeiro contato com a psicologia no sentido do pensamento humano. Eu fui fazer análise, eu fui fazer terapia uns anos atrás. E eu fui, assim, no desbunde, eu fui por curiosidade, fazer porque para mim estava tudo certo. Eu só quero saber como é que é. Estava barato, vou experimentar. E quando eu cheguei na terapia, o analista me fez a seguinte pergunta: como é que você está? Né? Um clichê aí. E eu falei, eu estou tranquilo. E eu saí da análise extremamente transtornado. Aí ele falou, você não está nada tranquilo, então tem questões aí que a gente precisa trabalhar, né? E eu saí chorando, eu saí, tipo, mal. E aí, isso me fez voltar, porque aí eu comecei a entender o que é fazer terapia não enquanto estudante, né, enquanto profissional, enquanto analisando ali, enquanto sentar no divã e você falar
das suas dores profundas. E aquilo eu achei fascinante. Aí eu tentei estudar psicanálise, não deu certo, porque não compactuava com o horário do meu trabalho, e aí eu fiquei desempregado, saí da fábrica de cultura que eu mencionei, fiquei desempregado durante um ano, arrumei emprego em novembro do ano passado. Quando eu arrumei emprego, eu falei assim, eu vou estudar psicologia, eu preciso estudar esse universo que eu acho que está me chamando faz tempo, e eu não tô dando ouvidos a isso, eu acho que tá me chamando. Aí eu usei do sexto sentido, assim, e tá fluindo, tá sendo legal. Para você fazer essa graduação aí, você pretende trabalhar em alguma área específica ou só para conhecimento, Lucas? Olha, é muito cedo para responder, porque eu tô no primeiro semestre, né? Então, assim, Mas já tem algum norte? Assim, gente, vou ser repetitivo. Alguma coisa, ou arte-terapia, alguma coisa com arte vai estar envolvido. Mesmo se eu abrir um consultório, sei lá, e ter clientes, não sei, né? Eu chamo de clientes, né? Tem gente que chama de paciente. Paciente, para mim, é quem escuta, mas enfim, isso é outra coisa. Não sei, assim, ainda, se eu tenho essa vontade de clinicar, né? É uma responsabilidade gigante. Eu falo que eu tive prova semana passada, tudo bem que a prova ela não media se você sabe ou se você não sabe, mas eu olhei para a prova e falei assim, e aí? Só que como eu estou fazendo online, dá para você colar. E eu fui colar, só que eu estou mentindo para mim mesmo, né? Eu preciso enriquecer. E é uma responsabilidade gigante de você sentar e analisar uma pessoa, né? De você estar em contato com as dores do outro. É lógico que a formação, acredito eu, vai dar embasamento para isso, mas não sei, porque a psicologia ela não é só clínica, né? Eu posso ser o psicólogo dentro de uma escola, dentro do esporte, dentro de vários lugares. Eu posso atuar de várias formas, não só clinicar. Mas eu não sei. É bem provável que eu queira correlacionar com a arte. Né? Mas são 5 anos de graduação. Em 5 anos a gente muda muito. Aí daqui 5 anos eu tô lá querendo abrir meu consultório e não sei. Se você abrisse o seu consultório, atendendo aí os seus clientes, poderia gerar até algumas peças de teatro, monólogo, alguma coisa nesse sentido. Já parou para pensar nisso já? Então, a gente estuda sobre isso, olha que engraçado. Existe uma ética aí. É lógico que eu posso me inspirar em alguma coisa e transformar em outra linguagem, mas eu jamais usar a história de alguém para fazer, assim, né? Não dá. Tem o meio termo disso. Mas, enfim, o ser humano, né? As questões humanas, elas me provocam para interpretar e tanto para escrever lá no meu amadorismo. Eu vou estar em contato com o ser humano, se eu for clinicar, se eu for atender, né? Então, alguma coisa pode me inspirar. E inspiração, você não precisa pegar a vida da pessoa e se inspirar inteira. Às vezes, a pessoa está com uma roupa que aquela roupa te inspira. É como olhar um quadro, sabe? Eu não preciso de mais nada. Só aquilo já me despertou para escrever um conto, para, né? Mas pegar a história de uma pessoa e criar... Estou aprendendo, né? Que isto é antiético dentro aí do Conselho Regional de Psicologia. Sim, sim. Cara. Montanha, manda uma pergunta, Montanha. Mandar a braba? Para. vamos leve, gente. E aí, você já fez apresentação já em São Paulo, aberto, em lugar aberto, sei lá? De teatro? Sim. Já. Vários lugares, assim. Vou falar do Minuto para o Caos que eu já falei, que foi a peça que eu escrevi com a Denise. Sim. A gente teve a inspiração primeira do Plínio Marcos para escrever o texto, e depois do universo do punk rock, para discutir não sobre o punk em si, mas se inspirar na ideologia do movimento punk, nas frustrações do movimento,
E aí a peça foi em cima disso. Então a peça era, falar de uma forma mais clara, para não me estender muito, eram várias sketches, várias ceninhas, né? Que era entrelaçada por um personagem, um fio condutor, que era um palhaço. Quando a gente começou a escrever essa peça, a gente teve a gente teve a ousadia de falar assim, esse espetáculo ele pode ser feito dentro de um banheiro, de um boteco da minha casa, como ele pode ser feito no Teatro Municipal. Então o texto e a montagem que posteriormente a gente ia fazer, ela tinha que se enquadrar nisso. E aí você pensa em tudo. Então ela tem que ter o mínimo de cenário, o mínimo de recurso, porque você pode fazer em qualquer lugar, né? A direção ela vai ser adaptada, porque se eu apresentar dentro de um banheiro é diferente de apresentar dentro de um palco gigante, né? E a gente conseguiu. A gente não fez no banheiro, mas a gente fez em boteco da periferia, a gente fez no Teatro João Caetano, a gente se apresentou em vários céus, a gente fez na rua, a gente fez na calçada, a gente fez em vários espaços. Ficamos em cartaz dentro de um espaço alternativo também. Então, sim, já fiz apresentações, e isso é muito a minha identidade artística, de fazer espetáculos nesse lugar, assim, né? Que você coloca o público junto com você. O público não está lá sentado comendo pipoca na plateia e você não tem interação com ele. A gente está junto. Isso só acontece porque você está aqui, né? A gente foi para uma ocupação na Luz, numa rua da Cracolândia, apresentar espetáculo. E aquilo é transformador. Você enfia, né, debaixo das pernas todo o ego, porque o artista ou o ator, né, ele tem essa tendência de ser muito exibicionista, eu tô ali me mostrando. Ele tem uma questão, às vezes, até de estar com o nariz empinado, mas aquilo colocou a gente em outro lugar, sabe? O quanto que a arte ela é importante para todo mundo. Para quem não tem acesso, a gente se preocupou de fazer para quem não tem acesso. Show. Porque para quem tivesse acesso, corria o risco muito... Acesso, eu estou falando de poder aquisitivo, e fosse assistir 1 Minuto para o Caos, podia muito correr o risco de querer socar a gente no final e, tipo, essa era a ideia. Caramba. Cara, eu Montes, já se imaginou fazendo uma peça de teatro, Montes? Eu já fiz, já. Só uma correção, não quem tem poder aquisitivo. Eu vou colocar numa questão de hoje, para essa galera que vai para as manifestações em meio à pandemia, de verde e amarelo, gritar volta aí 5, Bolsonaro maravilhoso, enfim, né? Essas pessoas, elas iriam se sentir, um desejo que elas se sentissem ofendidas, talvez, assim. É um risco, é um tipo de espetáculo bem difícil, bem perigoso de fazer, mas sim, é isso. Ô, Lucas, vou fazer uma pergunta para você. Claro. A gente já tocou no nome do presidente aí algumas vezes, você já fez algumas menções aí também. Uhum. Para você, o jeito que ele fala, eu votei nele e discordo de 99% das coisas que ele faz. Puta, eu vou terminar a live agora, mano. Tô brincando, é brincadeira. Pode falar. Não, pode falar, tô brincando. Por mais que eu tenha votado nele, e me arrependa profundamente, amargamente por ter votado nele, você acha que ele poderia ter entrado com uma... Assim, tudo que ele fez para poder conquistar a presidência ali, você acha que se ele tivesse feito, sei lá, não de atitude, mas sim de palavras para poder agradar o público LGBT, você acha que ele teria uma aceitação melhor, ou o cara precisa, assim, precisa trocar e o que ele não tem jeito, tem que trocar e acabou? Vamos lá, preciso voltar só numa questão. Porque o cara... Lembrando que o cara é político, né? Ele precisa falar ali para a massa, ele precisa agradar aquela massa para poder conseguir os votos dele. Sim, só vou voltar numa questão antes que ela é importante.
a gente estava falando da intolerância, né, que as pessoas não sabem escutar, então seria contraditório da minha parte. É assim, eu nunca acreditei no Bolsonaro, ele não me representa em nada, e ponto, em nada, quando eu digo nada, é nada. Então, eu não tenho como acreditar que ele fosse fazer alguma coisa em prol de nenhum, né? Eu, Lucas, falando. Eu conheço pessoas que votaram no Bozo e se arrependeram, e pessoas que eu gosto pra caramba, e se arrependeram. Eu tive que também elaborar esse tempo de depois falar assim, tá, tudo bem, então o que é agora, beleza, né? Pessoas, inclusive, da arte, assim, né, que é muito difícil, pelo menos as pessoas do meio artístico que eu conheço, é muito difícil eu ver pessoas que votaram nele. Mas, assim, eu não consigo ouvir esse cara falar, porque ele não representa nada. Para mim, ele é um assassino, ele é um genocida, sim. Cara, as pessoas, né? Quantos brasileiros e brasileiras estão morrendo por conta de uma pandemia e a gente não tem um líder numa eficácia de nada. O cara é contra as necessidades básicas, sabe? Ao saneamento básico da nossa subsistência, que é a máscara. Esse escroto, ele é um lixo, ele não me representa, ele nunca me representou. Eu não teria como acreditar numa pessoa que ia num programa de um canal nheca, que é a Rede TV, ficar falando bosta, discurso de ódio, e eu ter a premissa de achar que ele, como presidente, iria dar voz, iria fazer algum trabalho em prol da comunidade LGBT, da arte, do preto, dos excluídos, de nenhum, né? Ele, para mim, ele é um assassino, ele é um cara violento, ele é grosseiro, ele é estúpido, ele é nojento, e se eu pudesse cuspir agora, eu cuspia, porque não desce, não dá para mim. Sim. É um assunto que te deixa bem nervoso, exaltado. E eu tô me controlando com palavrão. Por favor. Mas é engraçado, né? Ele plantou aí durante a campanha dele um perfil, ó, eu sou assim, eu sou assado. Só que essa parte, para mim, o que mas pesa... ele não plantou perfil, eu discordo 99%. Que perfil que ele plantou, que ele é assim, assado? O perfil que ele plantou é que ele é violento com as mulheres, o perfil que ele plantou é que ele é um homofóbico. É esse o perfil que ele plantou. Porque enquanto ele era deputado, que ele estava indo falo, de novo, num canal bosta, falando merda, eu só falava groselha. Como é que eu vou votar numa pessoa que só fala groselha? Né? Dentro do meu ponto de vista, dentro da minha vivência, porque assim, se ele como líder, ele fala groselha para a comunidade LGBT, eu como um cidadão, eu corro o risco como gay, de todos os dias que saio da rua, eu morrer, porque é isso, Cláudio, eu já apanhei pelo fato de ser gay. Se eu for na esquina da minha rua, eu posso morrer, porque eu posso encontrar um intolerante. Agora eu vou falar outra história que eu estava com o Cleiton, e envolve o Bolsonaro. Cleiton! A gente foi sair para tomar uma cerveja, e a gente depois saiu do boteco, e a gente sentou numa esquina para trocar uma ideia, com a latinha de cerveja na mão, e passou um cara olhando, a gente estava numa rua, aí no Jaçanã, olhou pra gente, deu 5 minutos depois, ele voltou com uma arma na mão, isso foi dia 15 de janeiro de 2019, ele voltou com uma arma na mão, falando assim que viado, maconheiro e artista não passariam, porque aqui é Bolsonaro, entende? Não dá. Vocês que votaram, e pessoas que eu gosto, que eu considero, né, e é uma seletiva de pessoas
e que se arrependeram e que conseguem, né, ver que ele está fazendo bosta, merda, e que ele fez, pelo menos no processo de política dele inteiro, eu consigo conversar, mano, eu consigo dialogar, é pretensão da minha parte, mas eu tenho que falar, porque é muito foda. Eu consigo perdoar pessoas que se arrependeram que eu gosto, tá? Porque tem gente que eu não perdoo, não. Tem gente que eu falo, você tem o seu dedo lá no 17, é o dedo também do genocídio que está acontecendo no nosso país. O cara chegou com um discurso aí, de família, isso. Só que ele acabou ganhando voto, Lucas, mesmo sendo um cara que não tem aí não tinha nem um vínculo aí com a comunidade LGBT, ele chegou e ele conquistou muitos votos dessa Mas sabe o que comunidade. acontece? Uma coisa que eu discuti é que eu nem sei se é válido, nem sei se eu estou certo. Estou falando aqui por intuição. Peraí, Lucão, a pergunta que eu tenho para fazer para você é, mesmo ele tendo todo esse discurso meio que contra, ou não apoiando, ou apoiando que as pessoas, sei lá, entrem em conflito, por que algumas pessoas chegaram a votar nele e tem pessoas que são da comunidade votaram e não se arrependem? Ai, Cláudio, eu não sei responder, porque eu não consigo entender, né? Eu não consigo entender. Eu não consigo responder isso, não. Eu já perguntei, conheço o gay que votou. Eu sei o que você está falando, mas eu não consigo, eu não consigo entender. Então eu não sei responder. É porque é que nem quando você assina um contrato, né? Você tá ali, o cara vai, ele te mostra ali um apartamento bacana, 2 quartos, sala, cozinha, uma varanda gourmet para você poder fazer um churrasco no seu final de semana, academia, tudo, um condomínio completo. Só que depois que você assina o contrato, eles constroem o prédio, ele vê que aquilo ali é um pântano, entendeu? Só que seu financiamento já foi para a Caixa, tá ali tudo certinho, você vai ter que pagar. E com ele, na minha visão, foi isso. Ele praticamente vendeu uma coisa para mim, e quando chegou lá, muita coisa passou-se na minha opinião, passou-se pela mão dele, que ele poderia até estar fazendo história se ele fosse outra pessoa, com outra cabeça. Por exemplo, o produto que ele vendeu para você, eu jamais compraria. Mas é isso, a gente vive numa democracia, mas eu jamais compraria. Por exemplo, você, na minha visão, o cara ter aí, não estou falando que é uma oportunidade, mas vem uma pandemia, um momento de tipo assim, a gente precisa se unir, a gente precisa... o cara fez completamente ao contrário. Sim. Entendeu? Aí eu falo para você, quem votou nele, pelos seus motivos, pelo meu motivo que votei nele, chega assim, dá um nó na cabeça, falou, peraí, cara, se ele quer a favor da família, que ele sempre pregou isso, mas e aí? Quantas famílias estão se perdendo aí, com parentes morrendo, e ele assim, cagando. Mas e que agora família que ele está falando, processo, uma né? propaganda. Não entendi, Lucas. Mas que família que ele está falando, né? A família do senso comum. Isso, né? isso. Porque já entra que ele não tem ali uma amizade, uma coisa mais próxima com a comunidade LGBT. E eu não estava falando da comunidade LGBT, eu estava falando da família que ele padroniza ali. Certo? Mas o cara teve uma oportunidade, o Lucão, de, tipo assim, fazer as coisas diferentes, entendeu? Você vê o cara, você vota nele e o cara, tipo, tá cagando. Não só para isso, como várias outras coisas também. Tirou dinheiro da ciência, da educação, um monte de coisa. Dá até um nó na cabeça, cara. Sim. Mas é isso, Cláudio, é o que eu falei, né? O produto que ele vendeu dele eu jamais compraria, e eu gostaria, lógico, né? Tipo, não, me enganei, tá? Mas, mano, provou por A mais B que é o lixo mesmo. Verdade. Ele tá provando a cada dia, né? E agora ele mudou um pouco o perfil dele aí, tá indo. Agora o Brasil precisa disso, o Brasil precisa daquilo. Eu já vejo isso como praticamente um desespero para a próxima eleição de
tentar, sabe assim, se mexer e fazer algumas coisas acontecer para tentar uma reeleição aí? Olha, faz uns 3 meses que eu juro, eu não tô acompanhando, mano. Porque é foda, dói demais. E aí faz mal, né? Tipo, e a gente já tá vivendo uma situação complicada aí, no mundo. Então, o tempo que eu tenho fora do trabalho e fora do estudo, eu tento consumir coisas que me fazem bem, né? Que me faz bem. E não dá, sabe? Carga... vocês me desculpam, mas eu fico muito nervoso, assim, eu fico nervoso mesmo. Aí não dá, sabe? Tipo, não, é outra coisa. Eu tava na onda do Big Brother, tá ligado? Tipo, a coisa mais difícil era assistir Big Brother, entendeu? Né? Muitas pessoas começaram a acompanhar aí, até consumir Amazon, Netflix, entrar aí por horas e horas e horas no fio de YouTube com vários temas aí para não ficar mergulhado nesses assuntos. Sim, não, eu não digo que os assuntos a gente não tenha que mergulhar, né? Eu só me dei o direito de não querer por hora me consumir com isso, porque eu já tinha consumido num excesso para mim, sabe? Aí eu falei, não, tá, vai, a bosta, né? Vira e mexe, você vai lá, o que esse pulha tá falando, né? Eu caí ainda na besteira de ver ontem, falar que eu não tô vendo, mas tô vendo, tá vendo? De ver, tinha um vídeo no Facebook, no YouTube, falando o que o Bolsonaro falou da morte do Paulo Gustavo. Falei, né? Nossa, será que falou alguma coisa? Aí é aquilo, né, velho? Tipo, nem me decepcionei. Falei, tá, é isso. O cara é muito... Eu não sei, mano. Você acompanhava o trabalho do Paulo Gustavo? Então, o trampo do Paulo Gustavo, eu conheci ele em entrevista, que eu adoro assistir entrevista, né? O que eu acompanhei muito, nunca em teatro, nunca assisti ao vivo, mas eu assisti os 3 filmes, as entrevistas dele, as lives que ele estava fazendo. Sim, eu acho um puta artista importante para a classe teatral e pelo trabalho, né? O gay que ele que é Paulo Gustavo, que foi Paulo Gustavo para a comunidade e o quanto que ele era respeitado, assim, né? Aquela linguagem do vai que cola, em várias eu tenho algumas críticas ao programa, mas aquela linguagem de quebra deles assumirem o erro, né? É bem legal, agora tá mostrando bastante, que tem uma cena que ele faz com Magela, que ele fala, a gente não sabe fazer hétero, sabe? Isso é maravilhoso, assim. E aí eu não sou um profundo conhecedor da obra do Paulo Gustavo, não, mas por uma sensibilidade, e aí não precisou, né? Infelizmente precisou ele falecer para isso escancarar o quanto o trabalho dele, a obra dele e o ser dele é iluminado. Sim. Você acha que o teatro, se ele fosse incluído aí na educação básica, você acha que seria importante? Você acha que mudaria alguma coisa e no futuro revelaria pessoas, bons escritores, bom dramaturgo, bom diretor e ajudaria a levantar, dar uma boa alavancada aí? Sou suspeito para falar porque... exatamente, mas você não... A arte e a educação juntas é uma parceria fundamental. Fundamental. Eu volto a falar do meu trabalho na fábrica de cultura, que era isso, né? O aprendiz ali, o aluno, né? Mas a gente chamava de aprendiz, ele estava em contato com a educação através da arte. E saíram pessoas maravilhosas do programa Fábrica de Cultura que eu tenho a possibilidade de ver até hoje, né? Artistas formados, desenvolvendo o seu trabalho, ganhando sua grana, se transformando, se reconhecendo.
para mim é fundamental. Tem que estar junto, né? Agora, se eles lá querem, né? Aí é outra história. E é outra história. Eu comentei sobre isso daí porque eu acho interessante, eu acho muito interessante você. Eu acho que a arte ela entra ali para poder desenvolver outras áreas ali na educação, entendeu? Porque, por exemplo, que eu sempre falo, às vezes você vai passar numa entrevista, você está tão nervoso, que você fala assim, peraí, eu estou muito nervoso, eu preciso relaxar um pouco, eu vou entrar na entrevista, eu tenho que passar isso, tanto de expressão quanto de gestual, tudo, então eu preciso me controlar. Eu acho que a arte ela entra em muitos lugares aí que a criança vai poder usar na vida dela até o final da vida dela. Sim, criança ou adulto, né, adolescente. Então, para mim, eu não consigo ver de outra forma, eu acho fundamental. De crescimento, de construção de Montanha, tem alguma pergunta aí, Montanha? Cadê o Montanha? Montanha sumiu, Montanha? Tamo aqui. A Thalita mandou aqui qual a peça mano. A Thalita mandou aqui qual a peça que você atuou e que mais te marcou. Papai. Difícil. Bom, eu já citei várias peças de teatro, então para falar de outra que me marcou bastante, nossa, é difícil, que aí passa várias, porque cada peça é um processo, você vive uma entrega diferente, né? E aquilo acompanha o momento, seu estado que você está na sua vida, assim. Eu fiz uma peça que foi numa oficina, foi um trabalho rápido de 2 meses no Sátiros, onde me deram a possibilidade de interpretar o escritor Caio Fernando Abreu, assim, é muito lindo aquilo, é muito forte, é um aprendizado eterno. O Minuto para o Caos, que eu já falei, o Conto da Caixa, que conta um desafio de eu cantar, dançar em cena, de suar, de produzir um espetáculo, aquilo me marcou, e o Conto da Caixa que conto marcou não só da vivência, mas da vida, porque o rompimento com aquele espetáculo virou um monte de coisa na minha vida e na vida da Denise, que está aí vendo a gente. A peça de formação, Pratos do Dia, que a gente fez na Escola Viva, outro processo, foi um processo autoral, onde eu podia investigar as minhas entranhas e colocar aquilo em cena. Eu fiz uma peça onde eu fazia cena dentro de um banheiro, eu ficava pelado. Então, aquilo também foi muito importante para mim como ator. O processo que com a Fernanda Bellini, que a Thalita fez parte, ali eu descobri que se estudava teatro, também é importante. Não dá para falar de uma coisa só, assim, é muito louco. Só não ganhei dinheiro. Mas cumpri, tentei cumprir direitinho. Bom, sim. Eu quero pedir aí para... Temos 10 pessoas assistindo. Não entendi, Lucas. Não, eu só não ganhei dinheiro, mas eu conheci muita gente linda e gente que está até hoje na minha vida. E isso o dinheiro não paga, bacana, né? Não compra. Eu vou pedir aí, Lucão, toma um vinho aí, acende um cigarro. Eu vou pedir aí para as pessoas que estão assistindo a live, deixa o seu like aqui na nossa transmissão. E se você está assistindo esse podcast e tem interesse de participar, vir aqui fazer um bate-papo bem da hora, bem gostoso, que o Lucas está fazendo aqui com a gente, manda mensagem para @montanhoso ou @claudiobeit, tá? Manda aí para a gente aí. Vamos marcar um dia, traga a sua história, a sua verdade aqui para a gente aqui. E vamos compartilhar com todo mundo aí. Certo, Montanha? Positivo, isso mesmo. Então, o Lucas. Manda aí. Mano, você já atuou em vários lugares e você comentou que você já teve até que aparecer pelado, mano. Como assim, cara? Foi. Dentro Imagina, do eu tô imaginando aqui. Corpo bonito, pô. Você não sabe de nada, Cláudio.
Tô brincando. Não, deve ser alguém pelado aqui, que vai ficar pelado aqui, pelo amor de Deus. Não, era a proposta do espetáculo, né? E assim, não fiquei pelado porque eu quis ficar pelado, porque eu quis mostrar meu bumbum, minhas partes. O trabalho pedia isso. E se você está dentro de um trabalho no qual você acredita, é a mesma coisa que eu colocasse um monte de roupa e passasse muito calor. E eu sofresse com aquele calor. Tirar a roupa de um trabalho que você acredita é a mesma coisa. O instrumento do músico é o violão, é a guitarra, é o pandeiro, é a harpa, entre outros. O instrumento do ator é o corpo e a voz. Então, o meu corpo estava a serviço para aquele trabalho. E se naquele trabalho era importante que eu estivesse nu, vamos ficar nu. Eu confiava na direção, eu confiava no espetáculo, eu confiava nos meus colegas de trabalho. Eu dei aula de teatro, né? E uma coisa que eu falo para os meus alunos, assim, sempre, como o instrumento do ator é o corpo e a voz, respeitem o corpo do seu colega. Então, já teve situações de atrizes terem que ficar nuas, porque no camarim, porque a troca de roupa era muito rápido entre uma questão e outra, e eu não estava ali olhando o seio dela, ou o pinto de outro, ou a bunda de outra e de outro, por uma conotação sexual. É o nosso trabalho, sabe? E o trabalho Pratos do Dia pedia que aquele personagem ficasse... E não era só nu. A minha mãe foi assistir o espetáculo e ela falou assim, eu não fiquei assustado com a nudez, né? A nudez não chocou. Talvez porque minha mãe já me viu pelado, mas enfim, o que ela mais chocou era o que acontecia na cena, sabe? Que a nudez ficava lá, a nudez era o figurino da cena, do ator fazendo, sabe? A nudez era o meu figurino. E assim, chegar nisso não é do dia para a noite. Eu vou ficar pelado, amanhã. Não. Foram 2 anos de trabalho, né? Eu falo, preciso, então vamos. E aí, para mim, é tranquilo. O ator tem que saber lidar com o seu corpo. Opa! Gente, eu fumei pra caramba, tá vendo? Fala, Cláudio. Eu acho que o Cláudio tá ruim na internet dele, hein? Tá caindo. Mas voltou, Cláudio. Voltou. Vai me ouvindo aí enquanto você volta, só para falar, então, concluir a questão de processos de montagem, é a parte do teatro, assim, que eu mais gosto, que é como você conhecesse uma pessoa nova. Às vezes, quando você conhece um amigo e tal, uma namorada, você fica no frisson, né? Que pessoa legal, será que ela gosta disso? Poxa, que bacana, nossa, ela me apresentou isso. Construção de personagem, para mim, é a mesma coisa. Você vai descobrindo aquela pessoa, você vai, caramba, então cabe isso, então dá para eu colocar uma perna aqui, dá para eu falar desse jeito, dá para eu usar o ombro aqui e tal, não sei o quê. E você vai construindo. Isso, para mim, é o mais gostoso do teatro, assim, a construção das personagens. Show! Você já se inspirou em alguém aí para fazer algum personagem? Tem essa parada de você olhar um cara e falar assim, eu tenho que fazer alguém que trabalha no mercadinho, por exemplo. Você já teve esse trabalho? Você... Já, mas não é só isso. Você vê os Já, mas não é só isso, porque observar faz parte também do nosso trabalho. A gente tem que observar o outro, o corpo do outro, né? E às vezes não está envolvido no trabalho. Eu posso muito, por exemplo, ter visto uma pessoa que eu vi na minha infância, por exemplo, minha avó, e aí fazer um personagem daqui 10 anos falando, nossa, aquele jeito que a minha avó falava serve para esse personagem que eu tô fazendo aqui. Ai, que legal! E resgata. Ou fazer o exercício. Então eu estou em observação também, né? Sim, mas já aconteceu de forma direta. Teve algum que você, não tinha nenhuma referência,
criar algum personagem, algum jeito, 3D. Cortou a sua pergunta, Cláudio. Tá ruim sua internet aí, Cláudio. Tá difícil. Tira os caras do poste tá aí. sumindo direto aqui. Tira o cara do poste aí. A pergunta, Lucão, é se você já teve que fazer, tipo, você tem que interpretar alguém ou alguma situação e você não tem nenhuma base, nem nada assim. Você tem que criar um personagem do zero. Já aconteceu, já? Improviso. Improviso, né? Não, o improviso é quando chega o texto e fala, tá, o que eu faço com esse personagem que eu não sei nada? Quase todos, na verdade, né? Você olha, você fala, por onde eu começo? É sempre isso. Né? Então, eu vou ler o texto, eu vou entender o que está dentro daquele texto, eu vou ouvir o que a direção quer quando tem direção, o que a direção quer com esse trabalho e talvez com esse personagem, e aí começa o trabalho de pesquisa. Tem gente que fala assim, tá tudo no texto, eu não busco referência de filme, de vida, de nada, tá tudo ali, eu tenho que estudar dali, né? Mas geralmente eu vou no texto e busco o externo, né? Teve um espetáculo que foi o Conto da Caixa que Conto, que eu não sabia fazer malabares. E o meu personagem, ele era malabarista. Ele era um malabarista sem coordenação motora, mas ele era um malabarista. O que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso para poder aprender a fazer malabares. Eu fui procurar, eu e Denise, fomos procurar uma escola de circo para poder aprender essa linguagem, né? Mas muita coisa também está na gente. Se eu faço um personagem que tem inveja, eu, Lucas, não tenho inveja? Lógico que eu tenho. Em algum lugar da minha vida eu já senti inveja. Então eu vou buscar acessar dentro de mim para poder emprestar aquela energia, aquela sensação para aquele personagem, né? Mas depende muito da sensação. Tem diretor que propõe para você, eu não quero que você faça pesquisa, eu quero que você decore o texto e é a partir do texto que você vai fazer o seu trabalho. Acabou, né? Eu posso enganar o diretor e ir na minha? Posso. Mas eu também posso acreditar na proposta do diretor e confiar nele e ir embora? Posso. Depende do processo, depende do trabalho. Eu ia fazer uma pergunta bem nesse tema aí. Se você já foi convidado para fazer algum trampo, participar de alguma peça, e o cara falou assim, eu quero que você faça isso, e você leu, você interpretou, e você começou a fazer, o cara falou, peraí, não é isso que eu quero. Já aconteceu isso? Já? Lógico. E é uma maravilha. Existe o cara que ele está dirigindo aquilo ali, ele tem alguma coisa ali, ele tem uma ideia dele na cabeça, e ele passa o trampo para você. Então, você vai lá, cata, lê, se informa, faz, acontece, beleza. Quando você vai transformar todo esse conhecimento em gestual e fazer as coisas acontecer, o cara fala assim, espera só um minuto, pega tudo que você fez, está tudo errado, não é isso que eu passei para você. Sim, já aconteceu, né? Geralmente, eu busco escutar muito a direção e respeitar o que ela quer, mas às vezes a gente não alcança. Mas já aconteceu de falar assim, desconstrói tudo que você fez, é outra coisa. Já. E é maravilhoso. Na hora a gente sofre. Você fala, putz, aí você acha que você começa do zero. Mas você não começou do zero, porque você já está envolvido no trabalho, né? Você vai só para uma outra dialética. É sofrido, é difícil, mas já aconteceu. E é bom. Se você confia na direção e no trabalho que você está fazendo, nas pessoas que estão envolvidas, você se joga e vai embora, sabe? Essa peça que eu fiz Pelado, por exemplo, eu queria muito fazer ela em parceria. E estava construindo isso, e na minha cabeça eu estava achando que era incrível. E aí chegou o dia que o diretor pegou e falou assim, tá, beleza, só que você vai fazer sozinho. Não é para você fazer em parceria, é sozinho a cena. Aí você quebra as pernas e fala, como é que eu vou fazer isso sozinho? Vai lá, volta para casa, estuda e acessa a sua inspiração, os seus conhecimentos, busca e corresponde, né? Você fica com ódio do diretor? Fica, mas depois você agradece. Se você confia no trabalho e confia na direção, você agradece depois.
Show. Montanha, tem alguma pergunta aí, Montanha? Tem alunos, você teve muitos alunos que você deu muita aula, tudo aí, bacana. Tem, manda uma. E desses alunos aí, teve um que você viu e fala, caramba, esse tem o espírito do teatro, esse vai longe, né? E tem alguma história com essa pessoa? Que você A Nayara que tá aqui assistindo, mas a Nayara, ela foi para exatas, né? Não, é brincadeira. Mano, o desejo é que todos, né, vão... assim, que vai despertar em todos alguma coisa, assim. Se for para fazer teatro ou alguma coisa artística, aí é um prazer, né, mano? Tipo, quem é professor é isso, né? Eu não sou professor, assim, eu dei aula, arrisquei porque me coube, quis fazer um trabalho voluntário, trabalhei numa ONG também remunerado com isso. Falando dessa ONG, por exemplo, eu tenho um artista, hoje ele é professor de Zumba, que ele me agradece até hoje. Eu falo, não, tá em você, não me agradeça. Mas é um prazer, quando eu vejo, eu falo, caramba, que lindo, que maravilhoso, assim. Você fez parte da história daquela pessoa, né? O que você fez com prazer e com amor, acessou o outro, né? Enfim. Mas, assim, eu não dei muita aula de teatro, não, gente. Eu trabalhei numa ONG como voluntário, que é a Obra Social André Marcel, 3 anos, com pouquíssimas pessoas, pouquíssimos adolescentes, e dei aula de teatro nessa ONG que eu fui remunerado em 2010. Então, não dei muita aula de teatro, não. É difícil. Lucas, você tinha comentado comigo que você já trabalhou com pessoas em situação de rua, né? Sim. Como é que foi assim? Você tem sua casa, você tem seu cantinho para morar, aí como é que foi essa história de você se envolver com pessoas aí, ou esse trabalho com pessoas em situação de rua? Bom, é um trabalho muito delicado, né? Você está lidando com uma vulnerabilidade social, política, que você vê na cara desigualdade. Só que você lida, você começa a enxergar essas pessoas, porque a gente muitas vezes não enxerga. Você passa na calçada, tem um morador de rua, você passa reto ou você foge e tal, né? Então, primeiro, o trabalho ele foi muito importante, que ele me deu uma consciência social muito grande. Eu descobri, eu aprendi muito, mas é uma realidade que mexe com todas as suas entranhas, né? Chorei várias vezes, né? Você vê tudo, e você é posto à prova de muita coisa, e você se questiona muito. Só que foi um trabalho que, eu vendo hoje, ele me trouxe até uma certa calma, uma certa generosidade para olhar para o outro. Mas difícil. Foi um trabalho que eu tinha uma equipe muito legal, né, que a gente era educador na rua. É isso, a arte sempre acompanhando. Eu tinha artistas comigo trabalhando, né, arte educadores. Então foi um trabalho que deu muito prazer, muito aprendizado, e de olhar para essas pessoas como seres humanos, que são seres humanos, né? Mas eu estou falando isso, que talvez no senso comum as pessoas não enxergam, né? Chamam de bandido, de sujo, de blá blá blá, né? Enfim, eu aprendi muito. Quanto tempo você ficou em contato aí com essas pessoas aí? E a pergunta que eu ia fazer, você já respondeu. O que esse contato aí se transformou você, se mudou a sua visão, tudo você já respondeu, mas por quanto tempo você ficou lá com eles? Eu fiquei 1 ano. Só que
as pessoas com quem eu construí amizade e que eu aprendi, muitas eu tenho até hoje comigo. Então, esse elo, ele tá junto, né? De aprendizado sempre. Então, um ano, né, ali, naquela instituição, fazendo aquele trabalho voltado para... e não era trabalho de caridade, né? Era um trabalho de olhar para a pessoa, saber por quê, buscar saber, chegar com cuidado, saber que eu estou invadindo a vida dela, e de tentar retornar ela para os direitos que são delas e que talvez ali ela, naquela situação, esteja perdida. E respeitá-las, se assim, eu quero morar, eu quero ficar na rua, eu não quero ir para outro espaço, tá tudo certo, né? Não tinha nada de imposição. Era um trabalho desse encontro, de encontrar duas pessoas, 3 pessoas, e de trocar uma ideia. Às vezes tinha dia que eu trabalhava, que eu sentava na calçada com a galera, e de falar da vida, de ficar filosofando, sabe? De vamos começar, vamos falar besteira, vamos falar palavrão, vamos falar de sexo, e era isso. Era um trabalho com o ser humano. E é interessante o que você falou, porque provavelmente você já ouviu algumas histórias, as pessoas vão conversar com essas pessoas, e algumas não querem ir para casa, não querem ficar em lugar, elas querem ficar na rua. Engraçado como Cláudio, se eu vejo uma pessoa na rua, a primeira logo eu penso, se eu pudesse eu levava essa pessoa para minha casa, para ela ficar debaixo de um teto, enfim. Exatamente. Só que a visão de vida dela é completamente diferente, cara. Tem uma amiga minha que falou uma vez, que trabalhou lá com a gente, que não é difícil a pessoa sair da rua, é difícil a rua sair da pessoa, né? Você cria vínculo ali, você cria história ali, você cria liberdade. Olha que interessante, você vai para onde você quer, né? Você passa veneno, beleza, Pô, verdade, passa veneno, você vai para onde você quer, né? É louco. Pô, verdade, tem um conhecido meu que ele falou assim, cara, eu vou virar mendigo, cara, eu vou virar um morador de rua. Eu falei, não, eu vou ficar em algum lugar aí, eu só vou me preocupar com o almoço e com a janta. Esquece boleto, esquece dificuldade, esquece um monte de coisa aí e tal. Eu fiquei pensando, falei, pô, mano, se todo mundo pensar assim, vai todo mundo pra rua, velho. É isso, é uma emancipação. Mas né? Cara, já pensou? Você traz o sistema mesmo. Mas é complicado. Problemas de elétrico. Não é tão simples assim, né? Mas a pessoa tá ali porque... Não, se você... Aí se você volta numa questão mais profunda, quem é que está ali, né? Branco, loiro? Não. Não é. Que está ali na rua, né? Então, eu posso afirmar do campo que eu trabalhei, 99% das pessoas tinha 1% do branco, sim. Eram negras. Sim. Né? Eram pretos e pretas que estavam em situação de rua, né? Ou de trabalho infantil. E é puxado você ver essa galera na rua aí e... Você vê, tem alguns programas de acolhimento, você vê direto, eu pelo menos vejo na televisão, que acontece a galera querer levar essas pessoas para algum lugar, tudo, mas é muito pouco também, né, Lucas? Só você querer levar a pessoa num canto para tomar um banho e dormir, é muito pouco, perto da riqueza que esse estado de São Paulo aqui ele produz e o que ele pode fazer para as pessoas que moram aqui, né? Para tudo, né? E não só para o morador, né? É para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para nossos filhos da terra, para Vila Zilda, enfim, né, para outros cantos, é para todos, né? O quanto a desigualdade social, ela é gritante e aí a gente tem o governo que a gente tem, cara. Agora assim, ó, não vamos levar. Não é só isso, né? Existe uma construção desse lugar, mas, cara, né, é complicado.
Vamos tentar não escalonar até o seu melhor amigo, o Bolsonaro. Cara, a gente tem prefeito incompetente e a gente tem governador que é mil vezes incompetente, cara. O que esses caras poderiam fazer aí, que eles deixam de fazer, é um negócio de louco. E você vê, ano após ano, entra partido e sai partido, você vê que, tipo, a galera, todo mundo luta, faz isso, tenta mudar um pensamento, mas é a mesma coisa. Eles trocam a luz de poste, reasfaltam a rua mal reasfaltada, e assim, pintam os muros e beleza, já quer a reeleição e acontece. O problema tá na gente, Lucão, a gente tem que mudar um pouco disso aí. Por que a galera não muda? Mesmo sabendo que, porra, é a mesma coisa, né? Eleição, as coisas continuam a mesma. Não só de coisas sociais, entre outras coisas aí. Eu acho que, assim, na gente, eu acho complicado falar. Não está em mim, porque eu tenho uma ganância aí, uma vontade de que as coisas mudem e tudo mais. Concordo com você que é a corja aí de prefeito, governador e tudo mais. Mas que a gente poderia estar numa condição que poderia estar uma bosta, e acredito que não estaria diferente, mas que a gente poderia estar com esperança e estar muito melhor na questão, estou falando de uma questão atual agora da pandemia, isso eu acredito, sou suspeito, mas eu acredito. Mas eu luto, né, com as armas que eu tenho, com a arte, fazendo esse trabalho aqui com você, dialogando com as pessoas, fazendo o trabalho social que eu faço, enfim, né, militando dentro do que eu posso, junto com o meu companheiro, né, somos resistência, porque estamos casados, somos gays, né, assumido para a sociedade, então a gente luta, a gente tenta transformar com as armas que a gente tem, com as armas boas, né, não com a arma que o outro quer. Então, eu não me incluo na gente, não. Eu luto da maneira com que eu posso. Verdade. Ô Lucas. Fala aí. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Muito bacana conversar com você sobre temas que, mano, provavelmente eu não teria, sem ser o Que É Isso Cast, que eu teria oportunidade de discutir isso com o meu ciclo aqui de amigos, enfim. É um bate-papo bem diferente, esclarecedor. Eu gostei muito. Ô, Cláudio, eu que agradeço o convite, sucesso para o canal. É legal a proposta de você conversar com diversidade de pessoas que têm opiniões diferentes. Isso é muito legal, isso é muito importante. Eu que agradeço. Sucesso mesmo pro canal de vocês. Montanha também, sucessão. É difícil a gente falar da gente, não é fácil. Eu sou cara de pau em muitas coisas, mas eu sou tímido em outras, assim, eu gaguejo pra caramba. Assim. Eu que agradeço, a quem acompanhou aí, que tá com a gente, né? E é isso, eu fico um pouco nervoso, sim, quando a gente trata desse assunto, porque é um assunto que fere a minha vida, a vida dos meus pares, então eu não tenho como passar pano. E para encerrar, eu, além de agradecer novamente, fora Bolsonaro. Mano, então é isso. Montanha, muito obrigado por mais um show de transmissão aí, Montanha. Tamo junto, sempre online. Valeu, gente. E para você que acompanhou o nosso Que É Isso Cast até agora, vem aqui, chega mais perto aqui, ó. Um beijo para você. Muito obrigado por acompanhar esse bate-papo aqui. Espero que ele tenha somado, porque na minha vida somou. Eu agora tenho algumas opiniões aí, Lucão, que a gente vai conversar depois aí em off. Vamos conversar, vamos continuar esse bate-papo aí. Muito obrigado a você que acompanhou e a gente aguarda você para o próximo Que É Isso Cast. Um grande abraço aí e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.
Você ouviu? O que é isso? Cast. De volta no próximo episódio. Você ouviu? O que é isso? Cast. De volta no próximo episódio. Você ouviu? O que é isso? Cast. De volta no próximo episódio.